Se você quer concorrer e ganhar uma camisa do Mengão, torcedor, é só se inscrever no canal e comentar pra mim o seu nome e a sua cidade. Só se inscrever e concorre uma camisa do Mengão. A gente vai ver o vídeo do Denilson e do Felipe Melo falando sobre o Brasileirão, sobre o Flamengo desse jogo. E, gente, o Brasileirão tá comprado. É um absurdo o que está acontecendo no Brasileirão. Brasileirão tá comprado pro Palmeiras, tá na cara. Vamos acompanhar aqui o que eles falaram aqui, rapaziada, porque assim, é inacreditável. Agora, é muito difícil fazer uma análise técnica de um time que jogou com 2 a menos. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Ainda assim, vou tentar uma sugestão aqui. Vamos lá. O Flamengo deu uma queda de rendimento, né? Se você pegar o empate com o Vasco, a derrota para o Estudiantes, jogou bem 30 minutos contra o Corinthians, mas foi dominado no primeiro tempo contra um time inferior. Hoje perdeu do Bahia. Contra o Cruzeiro foi um jogo assim, eu acho que o Cruzeiro até jogou melhor, na maior parte do tempo, primeiro tempo. Então assim, aquele Flamengo que estava dominando todo mundo, ele tá num momento assim que eu acho que o Felipe vai ter que olhar para isso. E tem um detalhe, se a gente pegar esses últimos jogos que você citou aí, maioria deles tiraram a bola do Flamengo, né? Fizeram o Flamengo tentar jogar sem a bola. E aí, esse correr atrás ou tentar recuperar essa bola, você acaba tirando a característica dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, todos ali, se você pegar, a qualidade técnica é o que mais tem esse time. Então, assim, é um time que está acostumado a dominar o jogo, a controlar o jogo, a acelerar quando quer acelerar, diminuir quando querem diminuir. E aí, quando você pega um adversário que consegue tirar essa bola, tirar o Flamengo da zona de conforto, vem esse desgaste físico, que é muito mais difícil você correr atrás da bola do que você fazer essa construção com bola, né? Acho que o Flamengo tem sofrido bastante por causa dessa atitude que os adversários estão tendo com o Flamengo nessa altura do campeonato. Renan, sabe o que eu acho? Assim, eu sou um cara que, nos últimos tempos, como eu tenho elogiado o Flamengo, né? Falar que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o melhor elenco da Sul-América juntamente com o Palmeiras, assim, como eu tenho elogiado o Felipe Luiz, falando do potencial do Felipe Luiz. Esse é o momento que o Flamengo, o torcedor, o time precisa do seu treinador. Esse é o momento. Esse é o momento que ele tem que fazer algo diferente. Sabe? Que é normal dos clubes, é normal dos times. Até o melhor time, ele passa por um momento, de repente, não muito bom. O Flamengo está nesse momento. Um momento de irregularidade. Mas ainda continua, está na Libertadores, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro ainda dá tempo, ainda vai brigar até o final, vai brigar. Então hoje o Felipe Luiz precisa entender que eu preciso tirar o coelho da cartola, eu preciso fazer alguma coisa diferente para fazer esse time voltar a funcionar, voltar a fazer o que estava fazendo há 3, 4 jogos atrás. Porque, de fato, são quantos jogos aqui não vence? Não venceu o Vasco. Venceu o Corinthians domingo passado. Venceu o Corinthians, mas o primeiro tempo. Venceu o Corinthians. O primeiro tempo foi bem ruim, aí empatou com o Cruzeiro, agora empata com o Bahia. Sabe, para um time, estavam com 5 pontos mais na frente, agora já veio o Palmeiras passar com um jogo a menos. Então, assim, precisa realmente fazer diferente, precisa fazer melhor, porque time ele tem, elenco ele tem, e mais do que isso, o Felipe Luiz, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos atual e tem potencial para fazer melhor. Domingo passado foi a vez de o Flamengo abrir vantagem, porque o Palmeiras perdia do Bahia, e agora é a vez de o Palmeiras encostar forte, aliás, assumir a liderança, né, o que não acontecia desde a 10ª rodada. E os 2 próximos jogos do Flamengo são simplesmente, pós-data FIFA, né? O Botafogo no Newton Santos e depois o confronto diretaço contra o Palmeiras no Maracanã. Os 2 próximos jogos. Mas eu queria falar também agora, parabéns para esse Bahia, né? Vai pegar. Ganhou o Palmeiras lá, agora ganhou o Flamengo lá. O Bahia não está de brincadeira. O Bahia ele tem o objetivo de chegar na Libertadores e vai brigar até o final pela Libertadores. E nós temos que realmente aplaudir o jogo do Bahia. Porque assim, os caras ganharam do Palmeiras, fizeram um bom jogo contra o Palmeiras. Os caras... O semblante do Felipe Luiz saindo do jogo, o Flamengo tem 3 derrotas no... 3 derrotas no campeonato. Santos, terceira hoje. Terceira derrota. Bahia. A gente está falando de 26 rodadas, 25, 26, 27 rodadas. O Flamengo tem 3 derrotas. Aí você vê o semblante e a declaração do Jorginho. O semblante do Felipe Luiz, parece que está tudo errado. Tamanha é... DNA de vitória, vencedor. Tamanha é essa vontade, né, de você estar ganhando. O cara que está acostumado a ganhar... Isso é ótimo. O cara o Flamengo, fica incomodado. 26 jogos e para o Palmeiras 25, né? O Palmeiras tem 25 jogos, Flamengo tem 26, Cruzeiro tem 27.
É impressionante. 3 derrotas. E aí você vê a declaração do Jorginho, me chamou a atenção, que ele falou de uma forma como parecia a terra arrasada, assim, pro Flamengo, né? E na briga direta da Libertadores, o Bahia também tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Tem um empate triplo ali de 43 pontos. Mas como esse, não. Como esse, não. Eu vi até na rede social, até começou, é um Felipe Melo. Felipe Melo, não. Eu com 19, 20 anos, 21 anos, eu não abri a boca para falar, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá se perdendo, o personagem tem que demonstrar um pouquinho mais dentro de campo, jogar bola, mostrar dentro de campo, mostrar que é bom, mostrar que merece estar no Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo. Olha o amarelo que ele toma. Exato, só para não deixar a fotografia do momento nublar a boa campanha que o Flamengo continua fazendo. Porque no jogo de hoje... O Flamengo tomou 13 gols em 26 jogos, é impressionante. Pois é, e hoje, enfrentando o Bahia, que é um time com repertório, com qualidade técnica, conseguiu resistir com 1 a menos desde os 12 do primeiro tempo. Então isso daí é uma condicionante, não há como falar do jogo, do desempenho do Flamengo, sem falar que o Flamengo esteve diante de um ótimo adversário com 1 a menos desde os 12 do primeiro tempo. Eu acho que foram 2 expulsões assim evitáveis. Não, totalmente. De verdade. Totalmente A do Danilo foi evitável, claro. Muito evitável. Muito evitável. E um cara... Aí a gente tem os 2 extremos, né? Um cara extremamente experiente, rodado, que é o Danilo, e um menino, que é o Wallace Ian. Que foi totalmente imprudente. E no caso do Danilo, desculpa, André, o Danilo é o típico lance do jogador que já está numa fase de carreira diferente, tem que se adaptar. Tem um arranque. E ele confia muito que vai chegar no tempo e ali segundo... o Thiago, que é um jovem também. Um segundo que ele perde, o Thiago já está à frente, o Danilo acaba erguendo o pé, a expulsão justa. E no caso do Wallace Ian, aí... 10 minutos em campo. Porque a tendência nesses casos também é colocar tudo na conta do treinador. O Felipe Luiz colocou o Wallace Ian para jogar depois do que o Wallace Ian fez na Copa do Brasil, com esse temperamento do Wallace Ian, o Flamengo com 1 a menos. Não, mas aí não dá, porque na coletiva passada o Felipe Luiz foi até cobrado por ter colocado o Pedro muito tarde e não ter utilizado o Wallace Ian. E ele mesmo falou assim, ele falou na coletiva, realmente talvez eu preciso dar mais chance ao Wallace Ian, mas pensei no Pedro por causa disso, e se criticou até a demora. Aí hoje ele coloca o Pedro. Aí ele tem que tirar o Pedro justamente em função... Circunstância de jogo. E aí ele põe o Wallace Ian. Aí o Wallace Ian em 10 minutos faz o que faz. Mas o ponto é, mesmo sendo um jogador jovem, não dá para ficar nessa de... o técnico não pode colocar na fogueira. O Wallace Ian tem fogueira. Já viveu muita coisa no Flamengo. Claro. A base do Flamengo, o cara que é formado no Flamengo já cresce com um senso grande de responsabilidade. Isso não tem a ver com fogueira, Birner. O Breiler. Ele foi imprudente. Infantilidade. Mas não é algo que surpreenda no comportamento do Wallace Ian. E aí, com relação ao Felipe Luiz, ele bancou esse comportamento lá atrás. Quando o Wallace Ian começou a... Ele falou que preferia, né? Até que... Começou a mostrar um comportamento mais agressivo em campo, mais questionador de jogadores mais velhos. E eu até entendo que o jovem queira se impor, mas normalmente ele está trilhando um caminho diferente. E aí, o Felipe Luiz também foi responsável pelo desaparecimento do Wallace Ian quando ele o coloca para bater o pênalti decisivo no jogo contra o Atlético. E o menino isola. E nunca mais, depois ele voltou a ter a sequência que vinha tendo antes. Então, tem participação do Felipe Luiz nisso. Porque o técnico não é só para escalar o jogador. Mas o maior responsável é o jogador. Claro. O Wallace Ian. Mas o técnico não é só para colocar ele para jogar, não. É para conversar com ele fora de campo. Olha só, é isso. Você errou aqui. E o Felipe bancava um comportamento diferente do Wallace Ian quando ele começou a jogar, que ele dava retorno. Ele, tecnicamente, é muito bom jogador. E é um jogador que não se deve perder. O Flamengo tem que fazer um trabalho com ele para não perder o potencial técnico desse atleta em virtude de comportamentos que não facilitam a própria carreira dele e não ajudam o time. Eu acho que aí tem uma participação não só do Felipe Luiz, como do departamento de futebol do Flamengo como um todo. Fala, Breno. Nesse caso do Wallace Ian, de fato, conversar, como o Eugênio falou, sem exposição, e ele até já tinha recebido uma certa punição, porque ele vinha tendo sequência, um jogador que Felipe Luiz admira desde a base, e desde então perdeu espaço, há tempos não recebia oportunidade. Na cobrança do pênalti, ele foi muito claro. E mais que o pênalti, né, Eugênio? Uma bomba por cima do gol. Eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Jogador com esse temperamento, você precisa modular, e para modular, ele só vai aprender com os erros também. E esse é mais um episódio
em que tem que sentar e refletir e entender que às vezes malandragem demais faz mal, de que essa coisa de todo jogo tem de entrar na cabeça do adversário. Ele vai aprender que jogo sim, jogo não, há circunstância ideal para isso. Mas o jogo de hoje, eu vejo até que o Felipe Luiz, diante das adversidades, conseguiu reagir bem. As substituições que ele faz no intervalo foram boas. O Luiz Araújo entra como um meia, tira o De La Cruz, que mais uma vez não respondeu bem, entra com o Bruno Henrique, com o Plata. Ele colocou o time não pensando, vamos... O Flamengo teve chance de fazer gol antes do Bahia. E outros técnicos, Eugênio, poderiam... Pô, que passe do Arrascaeta, absurdo. Não, se o Samuel Lino tivesse a frieza ali, poderia ter saído à frente no placar. Mas outros técnicos poderiam até pensar de forma muito conservadora. Olha, vamos evitar tomar mais um gol, se abre a porteira pode ser uma goleada. Felipe Luiz tentou empatar o jogo, tentou igualar as ações. Então eu vejo por esse lado e eu ainda vejo o Flamengo muito forte. Mesmo respeitando o momento do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, eu vejo o Flamengo ainda como favorito, apesar desse momento de oscilação. Temos que fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. Aí, gente, que derrotinha patética do Flamengo, viu? Sinceramente, que derrotinha patética do Flamengo. O Flamengo teve 2 expulsos assim, gente, de uma forma tão idiota, tão estrúxula. Tão estrúxulo o Flamengo teve 2 expulsos, que é um negócio assim inacreditável, cara. Olha isso daqui, gente. Foram 2 expulsões, o Danilo e o Alhacian. Gente, o Danilo principalmente, cara. O Danilo, em vez de ter muito infantil, o Alhacian, cara. Uma síndrome de personalidade, assim, cara. Um jogador assim é legal, entra na mente do adversário, entra, mas quando você, sei lá, você assim, entra no personagem desse jeito, não dá, cara. Não dá, é patético o que aconteceu no jogo de hoje. O Flamengo perdeu o jogo. O Rogério Ceni encerrou um tabu de mais de 12 jogos. Tava na cara que o Bahia ia ganhar, né? A gente que é torcedor do Flamengo já sabe muito bem. Tava na cara que o Bahia ia ganhar esse jogo. Foi o que aconteceu. O Bahia ganhou o jogo. O Bahia venceu o jogo. E agora não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Não tem mais... Correu, o Palmeiras é o novo líder do Brasileirão. O Flamengo deixou chegar. E aí? É isso que aconteceu. Não tem mais o que fazer. Patético. Patético, 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 patético. Entendeu? E a questão não é nem se... igual você falou aí, a questão não é se perdeu, se ganhou, não. A questão é que, tipo assim, o time joga como se ele... Parece que tá fazendo pós-temporada, pô. Parece que o Flamengo ganhou a Copa do Mundo do Clubes lá, já ganhou o Brasileirão com 30 pontos de vantagem e já tá na Libertadores com 15 saldo de gol no primeiro jogo. Como se fosse 2 finais, o Flamengo já ganhou o jogo, já ganhou a Libertadores, já tá com 20 pontos de vantagem no campeonato. O Flamengo tá de boa. É assim que o Flamengo tá jogando. É assim que o Flamengo tá jogando. O cara é patético. Patético. Não tem nem o que falar. Se inscreve no canal aí.